Agora vou continuar a resolução das questões de física da segunda fase da FUVEST de 2026. Essa é a questão 2, né? Então eu vou ler a questão e depois eu vou explicar em detalhes o passo a passo para resolvê-la. Então, a questão 2. Um dos decaimentos radioativos mais relevantes é o decaimento da partícula alfa, né? E a partícula alfa em que um núcleo pesado de polônio de 210 ou urânio 235 decai emitindo uma partícula alfa, é, que é essencialmente um núcleo de hélio. Então, a partícula alfa é um núcleo de hélio que é formado por dois prótons e dois nêutrons. Tá? Uma coisa importante aqui é a gente entender qual que é a carga do hélio. Então, nesse caso, como ele tem dois prótons, então a carga dele é 2 mais, tá? Só para deixar claro isso, que depois a gente vai usar esse detalhe na resolução da questão. Como são partículas eletricamente carregadas, as partículas alfa podem ser aceleradas ou desaceleradas por campos elétricos ou campos magnéticos. Por conta disso, embora sejam emitidas com energias da ordem de MeV, as partículas alfa podem transferir ou transferem grande parte dessa energia ao interagir com moléculas e átomos, seja no ar ou em tecidos biológicos, tá? Então, essas partículas elas podem interagir com o meio e transferir energia para esse meio, tá? Nos itens a seguir, considere uma partícula alfa que foi emitida. A partícula alfa foi emitida com uma energia cinética da ordem de 5,3 MeV. Esse MeV aqui é 10 a terceira, 10 a sexta EV. Né? Então, 10 a sexta é o MeV, o M, e o EV é a unidade de energia em escala subatômica. Né? Então, a gente vai descrever isso ao longo do exercício. Se a partícula alfa perde energia a uma taxa de 100 kW por micrometro ao penetrar um tecido biológico, como a pele, ela conseguiria atravessar a epiderme, em que tem uma espessura de 0,1 milímetro? Justifique sua resposta. Então, essa questão ela não é muito complicada, esse item A. Basta você usar a taxa em que a partícula perde de energia por unidade de comprimento, a energia perdida por unidade de comprimento, e usar a espessura da epiderme para calcular e ver se há possibilidade dessa partícula ter capacidade de penetrar a epiderme e passar essa espessura. Né? Então, vamos fazer essa conta? Se eu ir para a página 10 aqui, eu já tenho a descrição da partida. Então, alguns dados importantes da questão. A carga elétrica do elétron, ou no caso a carga elétrica do próton, né, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e 1 eV é a unidade de energia, que em joules é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, como é que a gente vai resolver isso? Como a gente sabe a taxa de perda de energia por unidade de comprimento, que é esse dx, que esse d representa uma taxa de variação. Então, sabemos que é 100 kelvins por micrometro. Tá? Então, sabendo a energia inicial da partícula, que é 5,3 MeV, eu posso apenas fazer uma conversão aqui de MeV para keV para poder ter uma comparação coerente das unidades. Como a taxa
A taxa está em Kelvin, eu só fiz essa transformação para ficar mais simples de calcular. Então, como é que eu posso fazer isso? Sabendo que o X é a taxa, a energia inicial dividido pela taxa. A taxa de energia perdida por unidade de comprimento. Né? Então, é só fazer essa divisão. 5.300 Kelvin dividido por 100 kelvins por micrometro. Essa razão já sai em micrometro. Como eu já sei que a espessura da epiderme é da ordem de 0,1 milímetro, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que a epiderme tem da ordem de 100 micrômetro de espessura, tá? Ou seja, a partícula alfa com uma energia de 5,3 MeV não é capaz de ultrapassar a epiderme, tá? Como eu concluí aqui, ó, a partícula não atravessa a epiderme pelo fato que essa energia ela só consegue percorrer uma distância da ordem de 53 micrômetro. E a epiderme é 100 milímetro. Como eu falei, micro não é milímetro, tá? Micrômetro. Ela perde toda a energia durante o trajeto da epiderme. Então ela perde toda essa energia ao percorrer a epiderme, ou seja, ela não é capaz de ultrapassar a pele. Então, a força elétrica sobre a partícula. Como é que a gente faz para calcular a força elétrica? Primeiro, eu preciso calcular a carga elétrica da partícula alfa. Quanto que é a carga da partícula alfa? Como a gente sabe que a partícula alfa ela tem 2 prótons, então, consequentemente, ela tem 2 cargas. Então, é só fazer o seguinte: 2 vezes a carga elementar. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 2, eu tenho 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga da partícula alfa. Cálculo da força elétrica. Força elétrica é dada por carga vezes o campo elétrico. Eu tenho um campo elétrico. O campo elétrico é dado no exercício. O campo elétrico é da ordem de 2 vezes 10 a quinta volts por metro. E é só fazer a multiplicação. 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 2 vezes 10 a quinta. Multiplicando 2 vezes 3,2 dá 6,4. 6,4 e depois esse 19 com o 5 aqui, eu tenho que fazer a soma, né? Então, menos 19 mais 5 vai ficar menos 14. Como pode ser visto nessa parte da resolução. Então, a força elétrica que a partícula alfa sofre devido ao campo elétrico é de 6,4 vezes 10 a menos 14 newtons. Tá? Então, acabamos de resolver o item A e item B dessa questão. Agora vamos para o item C da questão. Tá? Como que o campo elétrico... O campo elétrico necessário que a partícula deve... Campo elétrico necessário, a partícula deve perder 1% de energia. Vamos ler a alternativa. Melhor eu ler a alternativa que fica mais simples. E exatamente isso. Qual é a magnitude do campo elétrico necessário para que a partícula alfa perca, agora sim, 1% da energia inicial após percorrer 10 centímetros sob a ação desse campo? Tá? Então, eu tenho a partícula alfa, ela vai percorrer 10 centímetros e eu preciso determinar quanto que deve ser o campo elétrico para que a partícula perca 1% da sua energia cinética inicial. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso?
Então, como que a gente sabe que a energia inicial é da ordem de 5,3 MeV? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a energia em Joule, né? Como eu quero trabalhar no sistema internacional, eu preciso fazer essa transformação. Então, sabendo que a energia é 5,3 vezes 10 a sexta EV, 1 EV corresponde a exatamente 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí é só multiplicar. Essa multiplicação dá 8,45 vezes 10 a menos 13, ou seja, menos 19 aqui com mais 6. Então dá menos 13. Então a energia cinética inicial em joules é 8,48 vezes 10 a menos 13 joules. Tá? Como eu quero estudar a questão do campo elétrico devido o campo elétrico que causa a variação da energia cinética da ordem de 1% da energia inicial. Tá? Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que aconteça o seguinte, que a energia cinética ela varia de 1% da energia inicial. Então, a variação é 1% de E0. Calculando isso, eu tenho o ΔK. O ΔK é a variação da energia cinética. O K é de cinemática, tá? Kinematics em inglês, tá? Então, eu tenho que a variação da energia cinética é 1% da energia inicial, que dá exatamente 8,48 vezes 10 a menos 15 joules. Como é que eu calculo o trabalho da força elétrica? O trabalho da força elétrica é força vezes deslocamento. Assim como na mecânica, né? Tem a força vezes deslocamento. Aqui, no caso, a gente está usando a força elétrica, que é dada pela carga vezes o campo elétrico. Carga vezes o campo elétrico é a força elétrica e a força elétrica vezes a distância. Como o campo é oposto ao movimento, ele retira energia da partícula. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Sabendo o ΔK, que é a variação da energia cinética, que é 1% da energia inicial, que é a energia cinética inicial, é igual a carga vezes o campo elétrico vezes a distância. O que eu quero encontrar? É justamente o campo elétrico. Eu vou isolar esse campo elétrico, sabendo as outras variáveis, é só fazer a conta e determinar quanto que é o valor do campo elétrico que causa a variação de 1% da energia inicial da partícula alfa. Então, como eu sei o ΔK, já no SI, né? Então, isso aqui está em joules. Eu sei que é 8,48 vezes 10 a menos 15. Essa é a variação da energia inicial em joules. E também eu sei a carga da partícula, que é 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs, vezes a distância, que é a distância que ele falou no exercício, era 10 centímetros, então eu coloco em metros, 0,1 metros. Fazendo essa conta, a gente consegue determinar que o campo elétrico que causa a variação da energia cinética é da ordem de 2,65 vezes 10 a quinta volts por metro. Né? Então, aqui basicamente a gente calculou o campo elétrico que causa a variação da energia cinética. Então, só para concluir nessa questão, a questão 2 da segunda fase da FUVEST 2026, a primeira parte, a distância percorrida dentro da epiderme é da ordem de 53 micrômetro, né? Então ele não consegue atravessar a epiderme. A força elétrica sofrida pela partícula ao interagir com o campo elétrico é da ordem de 6,4 vezes 10 a menos 14 newtons.
E o campo elétrico necessário para causar a variação de 1% da energia inicial, que é a energia cinética, o campo elétrico é da ordem de 2,7 vezes 10 a quinta volts por metro. Tá? Então, essa foi a resolução da segunda questão da FUVEST 2026.